bem-vindo à nossa aula de controle e gestão financeira. Eu me chamo Letícia Krática e o objetivo dessa aula é te apresentar uma ferramenta completa para você aplicar no seu dia a dia e controlar ali os seus gastos e as suas receitas. Mas antes de ir para a ferramenta de fato, eu quero que você entenda alguns conceitos que você vai aplicar na sua gestão no seu dia a dia. O primeiro é que é muito importante que você defina um orçamento de gastos. O seu orçamento de gastos é o teto, o limite que você pode gastar todos os meses. E entenda que não é porque você ganha 5 mil reais, 10 mil reais que você vai gastar esses 5 mil reais, esses 10 mil reais. A ideia é que você consiga gastar menos para que todos os meses você poupe e invista esse recurso para os seus objetivos futuros, para a sua aposentadoria, enfim, para a sua liberdade financeira. Então a gente vai montar um orçamento onde você vai saber exatamente o quanto você pode gastar com cada categoria de gastos. Então o primeiro passo é você entender quais são as categorias de gastos que você tem no seu dia a dia. Poxa, gastos com o seu carro, com a sua casa, água, luz, supermercado, restaurantes. Defina ali quais são as categorias de gastos que você tem e você vai dividir naquilo que é obrigatório e o que não é obrigatório, que é supérfluo. Depois disso, você vai definir o teto de gastos, o limite de gastos que você pode ter com cada categoria. Como que eu sei quanto que é o ideal para gastar com cada categoria? Você pode seguir a regrinha dos 50, 30, 20. Ou seja, você gasta no máximo 50% do que você ganha com gastos obrigatórios, gaste no máximo 30% do que você ganha com gastos não obrigatórios, os gastos supérfluos, de lazer, de beleza, estética, enfim, e poupe no mínimo 20% todos os meses. Ou seja, se você tem uma renda de 10 mil reais por mês, você vai gastar no máximo 5 mil com gastos obrigatórios, e aqui está o seu aluguel ou a sua prestação da sua casa, água, luz, internet, alimentação de supermercado, porque restaurante é supérfluo, tudo aquilo que é obrigatório, saúde, plano de saúde, farmácia, escola dos seus filhos, enfim, isso aqui entra como obrigatório. Já os gastos supérfluos, que são aqueles como restaurante, lazer, estética, comprar roupas, enfim, viagens, você vai colocar ali no máximo 30% do que você ganha, ou seja, no máximo 3 mil reais por mês. E a ideia é que você poupe pelo menos 20% do que você ganha, ou seja, 2 mil reais. Busque ajustar o seu orçamento a isso, tá? E dentro de cada categoria você distribui ali o que você pode gastar. Essa regra é uma regra muito macro e não se encaixa a todos os estilos de vida. Para uma pessoa, por exemplo, que é um provedor do lar, vamos supor, um pai de família que é o único provedor daquela casa, provavelmente ele vai ter que gastar mais com gastos obrigatórios. Então ele vai tirar ali do gasto supérfluo ou não vai conseguir poupar tanto. Já para uma pessoa que não é provedora do lar, que tem uma renda livre, vai conseguir poupar muito mais, às vezes não vai ter tantos gastos obrigatórios. Então se adeque à sua rotina, mas busque usar isso como parâmetro. Pelo menos poupe 20% do que você ganha, essa é a sua meta. Segundo pontinho importante que vocês vão ver dentro da ferramenta, dentro da planilha, é que ela vai projetar para você o quanto você deveria ter de reserva de emergência. Então o primeiro objetivo de vida que a gente deve ter, o primeiro acúmulo de patrimônio, de capital que a gente deve ter, deve ser a nossa reserva de emergência. Esse capital vai ser intocável, ele não é para você ficar comprando bens supérfluos, viagens, enfim, e sim para você usar ali em emergências do dia a dia, para que não desfalque no seu orçamento mensal. Então, por exemplo, seu ar-condicionado estragou? Vai usar reserva de emergência. O seu carro estragou? Reserva de emergência. Trocar os seus pneus? Seu computador estragou? Um problema de saúde? Você vai usar a sua reserva de emergência. Quanto que eu devo ter na minha reserva de emergência? A sugestão geral é que você tenha 6 vezes o seu gasto médio mensal. Se você gasta 5 mil reais, a sugestão de reserva de emergência é 30 mil reais. Mas por que 6 vezes esse gasto? Pense o seguinte, imagina que você hoje perca o seu emprego e você precisa sobreviver durante um período até arranjar outro emprego. Então a ideia é que você consiga sobreviver pelo menos 6 meses, uma margem ali suficiente para você conseguir retomar sua vida e ter outra fonte de renda. Então a gente projeta 6 vezes ali o seu gasto médio mensal para que você consiga se manter, sobreviver durante esse tempo que, vamos supor, você fique desempregado. Então um dos objetivos da reserva de emergência também é te assegurar no caso de um desemprego. Mas, novamente, esse valor é uma sugestão que também pode ser muito adaptável, tá? Se você, por exemplo, é um CLT que não é estável, provedor do lar, é interessante que você tenha 12 vezes o seu gasto médio mensal. Se você é uma pessoa estável, um servidor público, por exemplo, que a probabilidade de você perder o emprego é muito baixa e você, por exemplo, não é provedor do seu lar, 3 vezes o seu gasto médio mensal já é suficiente. Então veja aquilo que você se sente seguro em manter um capital parado ali, disponível em caixa, numa aplicação bem líquida que você consiga resgatar a qualquer momento para uma eventual emergência que surja no seu cotidiano.
Então agora, vamos para nossa planilha. Assim que vocês abrirem a planilha, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é fazer o download da planilha, tá? Essa planilha aqui é a minha e ela fica travada, tá? Então você não vai conseguir editar ela. Até porque se você editar aqui, todas as outras pessoas que acessarem a planilha vão ver as suas informações, não é isso que você quer. Então você vai vir em arquivo, ou você faz uma cópia, tá? E coloca aqui a pasta que você quer que vá, você coloca que ela vá para o seu drive, enfim. Vem aqui para o seu drive, meu drive, seleciona, coloca aqui o nome, o seu nome, controle de gastos, enfim. Ok, você vai ter feito uma cópia para o seu drive e essa cópia vai ser editável. Ou se você preferir fazer o download dela para usar no Excel no seu computador, você pode fazer o download para Microsoft Excel. Faça o que você preferir. Eu gosto de usar no Google Drive porque eu consigo acessar pelo meu celular, de qualquer outro computador e fica na nuvem. Não fico dependendo do dispositivo em que eu fiz o download da planilha. Tá? Primeiro passo é esse, já está aqui na nossa aba de instruções. Agora vamos de fato para a utilização da planilha. Essa primeira aba aqui é a aba de planejamento. Aqui vai ficar o resumo de toda a sua vida. Aqui que você vai analisar, tá? Vai ser a aba mais importante. Pontos importantes, você só pode preencher, mexer nas células que estiverem em vermelho. Todas as outras células que estiverem em preto, em outra cor, você não pode editar porque ela contém fórmulas, tá? Todas essas células aqui contêm fórmulas para a planilha poder existir. Essa planilha é totalmente automatizada, tá? Então, muito cuidado em não apagar alguma fórmula nem nada. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na parte de entradas, tá? Isso aqui são as suas receitas, seus recebimentos no mês. E você vai definir quais são as categorias que você gosta de chamar. Então, vamos supor, salário. Vamos supor que você quer colocar o salário da empresa, o nome da empresa. Salário empresa. Você digita aqui. Venda de infoproduto, venda de cursos, venda de e-books, você pode colocar o nome que você quiser aqui. Freelancer, comissões, venda de doce, enfim, cada um tem as suas fontes de receita e sabe quais são. Vem aqui e coloque o nome delas aqui. Depois disso, você vem para as saídas, para as categorias de saída. Como eu falei, tem aquilo que é obrigatório e aquilo que é não obrigatório, que é supérfluo. Além disso, tem aquilo que é fixo, todo mês é o mesmo valor, tá? O que é gasto fixo, custo fixo? Que não muda, que não varia. E variável é o que varia. Então vamos supor aqui nos seus fixos, por exemplo, os seus fixos obrigatórios. Vai colocar aqui aluguel ou valor da sua parcela, da sua prestação do financiamento, seu seguro do carro, sua internet, seu plano de saúde, enfim, coisas que é o mesmo valor sempre, tá? Que não muda. Nos fixos não obrigatórios, você vai substituir aqui. Vamos supor que a sua TV a cabo seja da operadora X, para não fazer propaganda para nenhuma aqui. Vai escrever o nome ali. Aplicativo por assinatura. Ah, o nome do aplicativo é Streaming não sei o que. Streaming, tarará. Streaming X. Enfim, preencha aqui tudo que é fixo e não é obrigatório, que é o mesmo valor. Outra coisa importante, tá? Se você faz academia, se faz algum exercício físico, você pode considerar, que é um valor fixo, você pode considerar isso como obrigatório porque é de saúde, tá? Mas se for algo que você poderia abrir mão por algo mais barato, ou então que você poderia fazer em casa, você pode considerar como não obrigatório. Mas por ser um item de saúde, eu gosto de considerar que é obrigatório, porque, enfim, saúde é obrigatório. Terapia também você pode colocar aqui, psicólogo, enfim, nos gastos obrigatórios. Agora vamos para os gastos variáveis. Então, o que é variável que é obrigatório? Energia, água, gás, supermercado, combustível, por exemplo, ração dos seus cachorros, pet, enfim. Tudo você vai colocar aqui nos variáveis obrigatórios. E variáveis não obrigatórios. Diarista, às vezes a sua diarista é obrigatória porque você não consegue, é melhor você estar trabalhando do que estar em casa arrumando, enfim. Você vai ajustar para aquilo que é a sua realidade, o que você configura como obrigatório ou não. Primeira etapa, preencher aqui essa coluninha C da aba de planejamento. Depois, tá? Você vai preencher a aba D, que é a aba de orçamento. Então aqui você vai fazer aquilo de você delimitar quais são os seus tetos, tá? Na parte aqui das entradas, você pode colocar em média quanto você recebe, ou então as suas metas, né? Então vamos supor que o seu salário é de R$6.000, coloca 6 mil. Vamos supor que você tem como meta vender de infoproduto 3 mil por mês, coloca aqui. Beleza, você vai se pautar nessas entradas aqui. O seu orçamento tem que respeitar a soma total das suas entradas. Então vamos supor aqui, para ficar redondinho, de freelancer que você ganha R$1.000. E o seu recebimento no mês gira em torno de R$10.000. Agora, você vai construir ali as suas despesas. Então, aqui, para fixos,
obrigatórios e variáveis não obrigatórios, tente manter algo em torno de 5 mil reais, que é 50% do que você ganha. Se você ganha 10 mil, 5 mil. Então vamos supor que a de aluguel você pague 2 mil por mês, seguro do carro 300 reais por mês, internet 300 reais e sei lá, plano de saúde 700 reais. Já tá dando aqui 3.300 reais de fixo obrigatório. Ou seja, você tem aí 1.700 reais para distribuir ali nos variáveis obrigatórios. Então vamos supor, energia, eu vou botar 100, água 100, gás 50, supermercado, vamos supor que você tem gaste 700 reais, supermercado, já estamos em 950, a gente ainda tem aqui 750 reais para colocar, não é obrigatório que você gaste isso, tá? Mas quanto mais você poupar, melhor. Combustível e transporte, vamos botar aqui 500 reais. Agora temos aqui, vamos ver quanto falta, 250 reais para completar, vamos supor que de saúde você ainda coloca aqui uma farmácia, 250 reais. Fechou seu orçamento redondinho. Claro, gente, isso aqui é com base no seu padrão de gastos, tá? Não adianta você colocar que você quer ter de meta gastar 500 reais com combustível se você atualmente gasta 1.000. Não vai ser nem um pouco compatível, nem um pouco fácil você fazer essa redução aí, a não ser que você mude totalmente, mude de lugar que você mora, mude seu padrão de transporte, enfim. Beleza, fez o seu orçamento aqui para os seus gastos obrigatórios. Agora vamos para os não obrigatórios. Temos aqui 3 mil reais. Vamos supor que você gaste de TV a cabo 300 reais, de streaming 100 reais. E agora aqui de diarista 400 reais. Caridade, vamos supor que você gaste 500 reais de caridade. Restaurantes, vamos supor que você gaste 500 reais de restaurante. Vamos ver aqui quanto que já ficou. Variável não obrigatório, fixo não obrigatório. Chegamos em 1.800. Você ainda teria aí 1.200 para você colocar. Você pode, por exemplo, aqui de restaurante 700, estética 400. Chegamos a 2.000 aqui. Mais 400, tem mais 600 reais para você alocar. Vamos supor que aqui você já consiga isso. Já consiga esse orçamento redondinho, fechadinho, de acordo com o seu padrão de gastos. Aqui embaixo na planilha, a gente vai ter aqui a parte da análise dos gastos. Então, o seu orçamento que você definiu ficou distribuído dessa forma aqui. 50% para aquilo que é obrigatório, 24% para aquilo que é não obrigatório, e essa sobra, seus investimentos, potencial de investimento está em torno de 26% ao mês. Ótimo, está dentro da regrinha dos 50, 30, 20. Tá? Aqui você consegue ir se balizando ali como que está o seu orçamento. E aí, agora, nessa primeira aba, preenchemos aquilo que era mais importante inicialmente, tá? A partir de agora, a gente vai entrar em cada mês. Então, cada mês da planilha tem uma abinha, tá? Então, janeiro tem a sua aba, fevereiro tem a sua aba, março e assim por diante. Vamos supor que a gente esteja aqui no mês de maio. Mês de maio. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu extrato bancário, sua fatura do cartão de crédito, e você vai vir aqui dia a dia e vai lançar o seu gasto, tá? Então, vamos supor que dentro da sua fatura do cartão de crédito, você tenha vários gastos diferentes. Atenção, você não vai vir aqui e lançar, por exemplo, eu peguei minha fatura aqui no dia 4 de maio, essa aqui foi a minha fatura do cartão, vou lançar aqui categoria cartão de crédito. Não, cartão de crédito não é uma categoria de gastos. Cartão de crédito é uma forma de pagamento. Dentro do cartão de crédito, você pode ter pagado, por exemplo, o seu plano de saúde, que é obrigatório. E ao mesmo tempo, você ter pago, por exemplo, um restaurante, que é não obrigatório. Então você tem que discriminar aquilo que tem dentro da sua fatura do cartão de crédito. Você vai vir aqui todos os dias, vamos supor, supermercado, categoria supermercado. Aí, pessoal, entenda uma coisa muito importante aqui. Essa setinha serve para abrir todas as categorias que você escreveu lá. Então, tudo que você mudar lá já muda automaticamente aqui. Vocês lembram que eu mudei, mostrei para vocês eu mudando na hora, operadora X, streaming X. Então, se eu mudar lá, já muda aqui. Quer ver? Se eu voltar aqui para minha aba de planejamento e escrever aqui, em vez de operadora X, TV a cabo, lá nas abas dos meses, quando eu vier aqui, não vai estar mais operadora X e sim TV a cabo. Então mude lá, tá? Muito importante que mude lá. E aí, pessoal, a planilha ela é automatizada, tá? Ela é um sistema. Ela só lê o dado se o dado estiver completamente certo. Então, se eu escrever qualquer coisa aqui, se ao invés de eu escrever
TV a cabo, eu colocar filmes, essa categoria não existe, não está determinada lá. Então ela fica com essa marquinha aqui vermelha para me mostrar que tem erro. E aí o dado não vai ser lido lá, tá? Então é muito importante que você se atente a isso, para que não haja nenhum erro, tá? Então vem aqui, pesquisa qual a categoria que você quer. É TV a cabo? É TV a cabo? É TV a cabo. Deixa como TV a cabo. E aí outro ponto muito importante, existem coisas que a gente não compra sempre. Vamos supor que você comprou uma agenda, um material de escritório que você não compra sempre. Preciso ter uma categoria chamada material de escritório? Não, você pode classificar isso como outros não obrigatórios variáveis. Então você vai vir aqui, ó. Outros variáveis, cadê? Outros variáveis não obrigatórios. Tudo que for um gasto aleatório, assim, repentino, que você vai tirar ali do seu orçamento, deixa como outros, tá? Inclusive, você pode deixar um orçamento para outros. Vamos supor que você tenha o costume de comprar itens para casa. Pode deixar ali como outros variáveis não obrigatórios um orçamento de R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, itens de jardinagem, enfim, pode deixar um orçamentozinho ali, chamado de outros, que você vai entender que não está classificado nas categorias que você gasta sempre. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, a TV a cabo eu paguei no dia 4, TV a cabo, e foi R$ 300. E no dia 10, eu comprei itens de jardinagem e foi R$ 200. Acabei de lançar aqui na frente de vocês. Quando vocês vierem aqui na aba de planejamento, vocês vão ver que no mês de janeiro, ele lançou aqui TV a cabo 300, outros variáveis não obrigatórios 200. Tá? E ele já somou aqui quanto que eu gastei. Então, ele somou aqui os 200 mais os 300 no mês, foi 500. Então, nessa aba aqui de total, nessa linha de total, você vai ver o gasto que já está ali total naquele mês, tá? E aí você vai fazer o lançamento de tudo para saber se você está respeitando ou não. Lembrando que, por exemplo, aqui, ó, fiz um gasto que eu não tinha previsto. Não estava no meu orçamento variáveis não obrigatórios, de R$ 200, mas eu tive esse gasto. E, além disso, eu vou lançar também as minhas entradas, meus recebimentos. Então, vamos supor que no dia 5 de maio, eu recebi o meu salário. E se eu começar a digitar também aqui no Google Planilhas, tá? No Excel não é assim, no Excel você não consegue digitar, só clicar no quadradinho para abrir as opções. Aqui você consegue começar a digitar, que é mais fácil. Vamos supor que eu recebi 6 mil. Beleza. A partir de agora, eu consigo ver ali o quanto eu estou dentro do meu orçamento ou não. Então, ele precisa do parâmetro de quanto eu recebi por mês. Se eu não lançar o recebimento por mês, ele não vai fazer esse lançamento da análise aqui. Então, agora você vai analisar. Então, eu consigo ver que até agora, por exemplo, eu já gastei 8,33% do meu orçamento. E, teoricamente, eu estou com um potencial de investimento de 91% naquele mês. Tá? E aí, outro ponto que você pode acompanhar é por aqui dentro da aba do lançamento do mês, tá? Então, aqui ele mostra que o meu orçamento pré-determinado, que eu já fiz antes, era esse: 50% gastos obrigatórios, 24% gastos não obrigatórios e sobra 26%. E agora eu já gastei 8,33%. Aqui ele mostra a diferença, o quanto que eu ainda posso gastar. Então, eu ainda posso gastar 50% de gastos obrigatórios, ainda posso gastar 15% de não obrigatórios, porque eu já gastei 8%. E ainda posso reduzir ali, teoricamente, meu potencial de investimentos em 65%. Então, a ideia é que vocês lancem tudo, tá? Para vocês irem acompanhando. Acabei de ver que eu tô lançando como se fosse maio aqui na aba de janeiro, mas vamos considerar que isso aqui fosse em janeiro, então. 4 de janeiro, só para dar um exemplo para vocês. E 10 de janeiro, e aqui eu recebi dia 5 de janeiro. Esses dados aqui de data e tudo mais, é só para vocês saberem identificar melhor, tá? Vamos supor que em fevereiro, 5 de fevereiro, eu comprei outro item de jardinagem. Esse aqui entra como outros variáveis não obrigatórios. E o valor, vamos supor, foi R$50. E aqui no dia 4 de fevereiro, e aí paguei também a minha TV a cabo aqui no valor de R$300. Quando eu vier aqui na minha aba de planejamento, eu vou ver que a minha TV a cabo se mantém constante e fixo, mas vamos supor aqui que eu comece a perceber, ó, que eu tive essa variação nos meus itens ali de jardinagem, nos meus outros variáveis não obrigatórios. Em um mês foi 200, no outro foi 50. Se vocês arrastarem para o lado, vocês vão conseguir ver, por exemplo, que aqui na nossa coluna Q, a gente tem uma média dos nossos gastos. Então, isso vai nos ajudar a ver, em média, quanto que eu gasto. Se no mês eu gastei R$500 de restaurante,
no outro eu gastei 200, no outro eu gastei 800 reais, nesses 3 meses aqui, eu gastei 1.500 reais, ou seja, a minha média de gastos é 500 reais. Eu posso pegar essa média e definir ela como orçamento. Então, se você é uma pessoa que não tem nem ideia do quanto você gasta para cada categoria, o que você deve fazer é o seguinte, pega pelo menos 3 meses atrás, se a gente está em maio, você vai pegar abril, março e fevereiro, e você vai pegar seus extratos bancários, sua fatura de cartão de crédito e vai discriminar elas dentro da planilha. Lança tudo. E aí, depois que você lançar tudo, vem aqui na aba, na coluna Q, e vê em média o quanto você tem gastado. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, aqui, ó, para outros variáveis não obrigatórios, a gente está gastando em média R$125. Então, eu posso definir que a partir de agora eu vou colocar um orçamento de R$130 por mês para eu gastar. Ou então você vira e fala, caramba, eu não precisava estar gastando R$120 por mês. Vou botar 100 e a minha meta agora é cumprir 100. Porque aí, ao longo dos meses, a cada semana que você lançar dados, você vai poder parar para olhar e falar quanto que eu já gastei do meu orçamento, quanto que eu ainda posso gastar. Vamos supor que com o restaurante, vamos fazer a média aqui com o restaurante. E aqui no restaurante X, gastei R$400 nesse mês. Nesse mês aqui, Y, gastei 200. E nesse mês aqui, gastei R$100. E aí, gente, uma coisa muito importante, tá? Que eu quero que vocês percebam. A planilha, você pode gastar, vamos supor que você for no restaurante 4 vezes. Você pode lançar 4 vezes separadas. Você não precisa fazer a continha para lançar aqui, porque ela soma tudo. Vamos supor que você foi em outro restaurante, aqui, restaurante Z, você gastou R$50. 100 mais 50, 150, no mês de março. Quando você for na aba de planejamento, aqui no mês de março, em variáveis não obrigatórios, que são os restaurantes, vão estar somados 150. Então, você pode lançar, pegar igual está na sua fatura. Pega discriminado, notinha por notinha, e vai lançando lá, que ele vai compilar tudo aqui na aba de planejamento, tá? Não precisa fazer cálculo nenhum, a planilha faz por você. Então, a gente viu que pelo seu padrão de comportamento, você tem gastado 400 de janeiro, 200, 150. Na parte aqui de média, tá 250 por mês. Você para refletir. O meu padrão de vida permite que eu gaste R$250 por mês com o restaurante? Permite. Então, eu vou botar essa meta. Então, todo mês eu tenho R$250 para gastar com o restaurante. Na primeira semana gastei 100, na segunda semana gastei 100, já gastei 200. Agora eu já sei que daqui para o resto do mês eu só posso gastar R$50 com o restaurante. Ah, percebi que 250 é muito, não cabe no meu orçamento. Vou deixar 200. Então, você vem aqui, seu orçamento vai ser 200. E você vai tentar manter essa meta aqui e você vai acompanhando a evolução dos seus gastos conforme o tempo vai passando, o mês vai passando. Por isso a importância de você usar essa planilha, lançar tudo pelo menos uma vez por semana, tá? Lance uma vez por semana para você acompanhar a evolução dos seus gastos, não gastar mais do que você pode e se comprometer com seus investimentos, com seus objetivos futuros. Você só vai atingir seus objetivos futuros de viagem, compra de casa, carro, procedimentos estéticos, sua independência financeira, seu patrimônio para independência financeira, se você poupar. E você só vai poupar se você tiver a consciência dos seus gastos. Aproveite essa ferramenta, tá? Porque ela muda vidas, isso por experiência dos meus alunos que já usam ela há muito tempo. Prosseguindo, tá? Vocês já entenderam então que vocês precisam definir as categorias de gasto, definir os orçamentos, e se você não tem noção nenhuma do quanto você gasta, o que se encaixa no seu padrão de vida, pega os últimos meses, lança aqui na planilha, analisa as médias e usa isso como parâmetro, tá? Melhorando. Então, se você vê que você está gastando demais com uma categoria, estou gastando demais com estética, preciso reduzir para encaixar no meu orçamento. Reduza, mas seja realista, tá? Reduza aos poucos para você conseguir cumprir. Se você colocar uma meta muito ousada, muito difícil de ser cumprida, você vai só se frustrar, tá? Porque você não vai conseguir cumprir. Então, seja realista e entenda ali o que você vai conseguir cumprir. Você que vai definir suas próprias regras, tá? Essa parte aqui, pessoal, é só para que vocês tenham a certeza que vocês estão usando a ferramenta da forma certa, tá? Então, o que essa parte aqui ela faz? Pela ferramenta ser automatizada e precisa que o dado seja exatamente o que está aqui, é o que está nas abas dos meses, para ela somar perfeitamente, ela faz aqui uma conferência para ver se você lançou certo. Então, vamos supor, aqui é a soma total em cada aba. Então, ela vai pegar ali na aba de janeiro, por exemplo, tudo que foi lançado. Foi R$900.
Aqui, ele somou tudo, foi R$900 também. Então, bateu. 900 com 900, bateu. Diferença, 0. Tá ok. Só que vamos supor que aqui em fevereiro, eu resolvi colocar aqui um restaurante. E ao invés de escrever restaurante aqui, eu coloquei assim, comida. Não existe a categoria comida. Tá vendo que ficou vermelhinho? Não existe, tá errado. Botei aqui R$100. Não vai ser lançado nada de planejamento. Então aqui vai estar errado. Só que aqui tá apontando o erro. Tá? Então ele mostrou, olha, lá na sua aba de fevereiro tá lançando que você tem de gasto 650, mas aqui só puxou 550. Tem algum erro. Aí ele aponta, errou, vai lá ver o que você fez, besteira. Você vem aqui, procura o erro. Geralmente, no Google Planilhas, vai estar com essa tagzinha vermelha para você saber exatamente onde foi o seu erro, tá? Se certifique disso. Só outra coisa, ele só vai puxar a categoria, vamos supor que você não deixe nada, que você não classifique categoria. Ah, não vou colocar categoria não, vou só colocar o valor. Continua com erro, porque ele tá falando assim, olha, algo de errado não está certo, vai lá e corrija. Você precisa colocar a categoria para ele puxar da forma certa. Beleza, aqui você confere se você está lançando, se está usando a ferramenta da forma certa. Aqui você consegue ver o seu saldo. Então, o objetivo disso aqui é você ver qual foi a sua sobra. A gente não pode chamar de sobra, né? Porque o investimento deveria ser a primeira coisa que você faz no mês, tá? Quando você poupa. Mas aquilo que está restando ali do seu orçamento. Vamos usar esse termo assim, sem levar muito a sério, porque a sua poupança não tem que sobrar, tem que ser um compromisso. Então, vamos supor aqui. No mês de janeiro foi 5.500, foi 5.100. Por quê? Você recebeu 6.000 e você gastou 900. Sobrou 5.500. Nos outros meses, eu não lancei entrada, então tá dando que, por exemplo, exatamente igual ao gasto, né? 550, 150. Assim que você lançar, vamos supor que em fevereiro eu recebi aqui, não recebi salário, só recebi freelance. Lanço aqui freelance e recebi R$1.000. Aí ele vem aqui no meu planejamento e mostra que sobrou 450, que eu gastei 550, tá? E trouxe para cá, puxou para cá o meu freelance. Indo para a última parte, uma das últimas partes agora, a gente vai olhar aqui as suas aplicações, ou seja, essa parte aqui você também vai preencher todos os meses, tá? Em vermelhinho você pode mexer. O objetivo dessa parte aqui é te ajudar a acompanhar a sua evolução para formar a sua reserva de emergência, como a gente falou. A ideia é que seja 6 vezes o seu gasto médio mensal. Quando você definiu de orçamento, o seu gasto vai ser 7.000, ele multiplica aqui 7.000 por 6, 42.000. Então, ele te sugere que você junte R$42.000 para sua reserva de emergência e só depois disso você comece a investir em aplicações mais arriscadas. Essa é a sugestão mais conservadora, tá? Mas esse é assunto para outra aula. Daí você vai acompanhar aqui o quanto você ainda precisa juntar, quanto falta para o seu fundo de emergência. Então, vamos supor que no primeiro mês aqui tá falando que sobrou 5.100. Aí você fala, beleza, vou pegar esse 5.100 e vou botar 5.000 na minha reserva. Juntei 5.000 para minha reserva. Quanto falta para minha reserva de emergência agora? 37.000. 42 menos 5, 37. No mês de fevereiro, vamos supor que você fala, não, juntei aqui 1.000, vou considerar aqui diferente, né, que tá ali não tá considerado certinho. Vamos falar que foi, por exemplo, R$1.000. Agora falta R$36.000 pra gente juntar. Beleza? Se, vamos supor, você vai acompanhando aqui 4.000, agora falta 32. Aí, 15.000. Agora falta 17. 17.000. Zerou. Zerou, completei minha reserva de emergência, consegui juntar os meus R$42.000. Perfeito. E aqui embaixo, por fim, a nossa análise de gastos pelo gráfico, né? Então aqui ele mostra um resumo de quanto que eu gastei com base no meu orçamento. Janeiro, gastei R$900, tinha de orçamento 7.000, gastei apenas 12% do meu orçamento. Ok. Fevereiro, gastei 7%. Março, gastei 2%. E aqui em barras, né? A linha vermelha, o orçamento é uma linha fixa, porque o orçamento é um só, todo mês é igual. Uma linha fixa aqui entre os 6.000 e 8.000. E aqui foi quanto eu gastei de fato. Se a gente, por exemplo, vamos supor que só para um gasto esdrúxulo, né? Só para a gente entender. Vamos supor que você gastou aqui 7.000 só em itens de jardinagem, só para dar diferença ali. Em fevereiro ele vai passar, tá? E aqui ele vai apontar, olha, você gastou mais. Você passou ali, você gastou 107% do seu orçamento. Então ele mostra isso. Se você está gastando até 70% vai ficar verdinho, entre 70% e 100% vai ficar amarelo, e passou de 100% vai ficar vermelho. Só para vocês terem uma noção aqui, vamos supor que a gente substitui esse gasto aqui para 5.000. Aqui ficou amarelinho, tá? Significa que eu já gastei 80% do meu orçamento em janeiro, ponto de atenção.
fica amarelinho. Então é basicamente isso que você precisa para usar essa planilha toda semana, lançar seus gastos ali da semana. É muito importante que você faça isso toda semana, porque às vezes tem gastos ali na nossa fatura que a gente não se lembra. Você passou, por exemplo, na padaria, gastou lá R$15, aí vem na sua fatura, seu Zé, alimentação. Daqui a 3 meses, você olhar aquilo e você falar, quem é seu Zé? Se você fez isso ontem, você vai lembrar que ontem, poxa, eu passei na padaria, deu 15, então foi padaria. Então eu lanço aqui padaria, restaurantes, ok. Então, por isso a importância de você ter essa constância para você não se esquecer dos seus gastos, lançar tudo e ser o mais realista possível. E outra coisa importante é que a nossa vida é um constante movimento. Então, pode ser que o seu orçamento de hoje mude amanhã, que você ganhe uma promoção, que você ganhe mais, você melhore o seu padrão de vida, que você troque de aluguel, que você troque de condomínio, e as coisas vão mudar. Então, a ideia é que você consiga ir readaptando o seu orçamento ao longo do tempo. Tá? Viu que o orçamento não está mais compatível com a sua realidade, refaz o estudo ali da sua vida, dá uma olhada na coluna de médias, vê o que você pode reajustar e reajuste. Mas poupe pelo menos 20% do que você ganha para atingir todos os seus objetivos. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o mecanismo da ferramenta e que você consiga aplicar ela de forma prática. E um ponto muito importante é, essa ferramenta só vai fazer sentido para a sua vida se você aplicar ela sempre e se você analisar ela. O objetivo dessa ferramenta não é que você fique lançando os gastos ali todos os meses e não pare para analisar, e sim que você analise. Poxa, de um mês para o outro, o quanto que eu aumentei os meus gastos? Qual categoria aqui que aumentou os meus gastos de fato? Qual que eu consegui reduzir? Se eu conseguir reduzir nesse mês, será que eu não consigo reduzir ao longo do tempo? Então é muito interessante que você use essa planilha para analisar a sua vida financeira, para redirecionar a sua vida financeira para aquilo que realmente importa. Então a minha sugestão para você é, se comprometa com a sua gestão financeira, determine um dia fixo na semana que vai ser o dia que você vai fazer os lançamentos dos gastos. Então vamos supor, você determina que vai ser todo domingo às 16 horas da tarde. Você já vai colocar isso na sua agenda e todo domingo às 16 horas da tarde você vai abrir o seu extrato do banco, a sua fatura do cartão de crédito e vai lançar todos os dados lá. E aí, no início de cada mês, você olha para o mês passado, analisa o que foi que aconteceu, o quanto você conseguiu poupar ou não, o quanto você precisa remanejar ali o seu orçamento e readaptar para o seu momento de vida. Eu espero que você tenha gostado, que você aplique de fato essa ferramenta e eu te vejo nas próximas aulas.